demais. Você lembra da sua caminhada? Essa caminhada ela não para. Ela não para até a vinda do Senhor Jesus. Quando a Ione estava aqui, eu me lembrei lá de Paulo, 2 Timóteo capítulo 1, lá no versículo 4 diz assim, ó, o que é que Paulo fala? Lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Eita bênção. Paulo, ele tinha um desejo de poder se encontrar com seu filho na fé, Timóteo. Alguém que ele viu, desenvolveu um discipulado. E ali a gente tem um pastor pastoreando outro pastor. O apóstolo Paulo, ele pastoreou o seu filho da fé, Timóteo, outro pastor. E ele, nessa segunda carta, Paulo estava em prisão. Ele estava em prisão. E ele disse, como eu me alegro e eu desejo poder ter um momento contigo. Eu me lembro da tua fé não fingida. E hoje o que nós vamos falar é sobre isso. É sobre o chamado à santificação. Glória a Deus. O chamado à santificação tem a ver com o testemunho público da cultura do reino de Deus sendo vivida por uma pessoa com o coração regenerado. Glória a Deus. Que passa a entender o viver de Cristo em si como seu estilo de vida. A nossa reflexão tem a ver com isso. E para essa reflexão, eu vou fazer a leitura de um cântico. Se os irmãos souberem, cantem, a gente vai adorar. O cântico, ele começa assim: recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Olha só o testemunho. Aqui é o testemunho de alguém que diz que recebeu um novo coração. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Eita glória! Maravilha! Como fruto desse novo coração, o testemunho de fé diz assim: eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. E aí ele declara: somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Expressar a glória do Senhor tem a ver com a vida que a gente entrega. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos o corpo. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família. E aí ele encerra falando: eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. É precioso. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso é para mim, querido irmão. Eu queria que nessa reflexão a gente iniciasse com esse entendimento aqui. O entendimento de um chamado a uma vida de santificação. A uma vida onde o coração não fingido, ele está presente. Uma vida onde existe uma boa consciência. Coração puro. Uma boa consciência. E uma fé não fingida.
Se a gente meditar, porque é uma oração esse cântico, se a gente meditar com uma devocional em cima desse cântico, a gente vai encontrar 3 pilares que fundamentam o amor do Senhor em nós. O primeiro fundamento tem a ver com o coração puro. O coração puro é o coração regenerado, é o coração transformado, o coração inspirado pelo Senhor. Coração puro. O segundo fundamento que dá base a esse amor de Cristo na nossa vida, ele tem a ver com um bom procedimento. Bom procedimento tem a ver com a minha fé e a minha vida caminhando junto. Esse é um bom procedimento. É a fé e a prática na vida não estão destituídos, não estão separados. E a terceira tem a ver com a fé não fingida. Tem a ver com a confiança, a esperança verdadeira depositada no Senhor. Coração puro, bom procedimento, fé não fingida, é a base de um amor. Amor que tem que estar no nosso coração, da gente se alegrar para um chamado que Deus nos deu. Oh, glória! A meditação nossa de hoje tem a ver com o testemunho da vida de Timóteo, esse jovem líder, pastor, pastoreado por um pastor. E na primeira epístola, Paulo, quando escreveu para ele a carta de Paulo para Timóteo, ele já manifesta algumas preocupações. E é justamente sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Ele admoesta, ele foi chamado para admoestar, corrigir cristãos a não abandonarem o coração puro, a não abandonarem um bom procedimento, a não deixarem, a não deixar com a fé não fingida. Olha só o que é que fala lá em 1 Timóteo, olha só, 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. No versículo 3, Paulo fala assim: como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina. Versículo 5 diz assim, ora, o intuito deste mandamento é o amor. Que mandamento foi esse? Eu te deixei aí, eu te enviei para aí, para que você admoestasse pessoas a não ensinarem uma doutrina falsa, a você ter zelo pela igreja, a você cuidar da igreja. E aí ele diz, e o intuito foi baseado no amor. Ora, o intuito desse mandamento que eu te dei é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. O Evangelho é para ser vivido. O Evangelho do Senhor Jesus é para ser vivido. E esse Evangelho é baseado no amor. Um amor que é sustentado por um coração regenerado. Ei, quem teve aqui um coração regenerado, um coração transformado? Glória a Deus. Esse amor, esse desejo de viver esse Evangelho de Cristo, ele é fundamentado numa boa consciência, em que nos leva a cada dia buscar uma melhoria. Nós nos reunimos aqui em Cristo Jesus, não só para crescimento, mas para a melhoria, para uma vida separada para Deus, para a gente dar esse bom testemunho, para a gente entender que existe uma cultura do reino de Deus que passa a habitar nesse coração regenerado e transformado, um coração que é inspirado pelo Senhor Jesus, instruído por Deus. E esse coração é um coração teu, um coração meu, é o coração da igreja, e nós precisamos preservar isso. Fala de um coração que tem esse amor que também é sustentado por uma fé não fingida, uma fé verdadeira.
que nos leva a gente dar um testemunho nas nossas vidas, da forma como a gente vive, nos nossos relacionamentos, as nossas escolhas, elas refletirão esse amor, uma cultura do Reino de Deus. Eu queria que a gente refletisse nesse tema, chamado para a santificação, um testemunho público, para a gente viver a cultura do Reino de Deus, e viver o estilo de vida de Cristo em nós, viver de Cristo, essa realidade que a gente tem. E Paulo, ele estava já preocupado com essa realidade da igreja. Nós temos que nos preocupar. Hoje a gente vive um tempo, eu não sei se vocês têm percebido, mas quando a gente visita algumas igrejas, a gente percebe irmãos entristecidos, a gente percebe uma caminhada, parece que sem comunhão, as pessoas, elas separadas, mas carentes umas das outras. Esse louvor e oração, ele fala que eu preciso de ti, é preciosa a nossa comunhão. Paulo, ele instruiu aquele filho da fé a ele ter um amor grandioso pelos seus irmãos. Isso a gente precisa cultivar na nossa vida. A gente precisa desenvolver um estilo de vida que reflita Cristo. No livro de Atos, que fala da história da igreja, no finalzinho do capítulo 11, o último versículo, a gente vai ver lá um testemunho em que o evangelista Lucas declara que naquela cidade, na cidade de Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. Isso tem a ver com, aqueles dali são os pequenos cristos. Eles vivem um estilo de vida que faz menção de Jesus Cristo, da fé que eles pregam, de testemunho que eles foram ensinados. Eles perseveram na doutrina dos apóstolos de Cristo. E fala que pela primeira vez, aqueles discípulos foram chamados, esses são os discípulos de Jesus Cristo, porque eles expressavam a vida de Cristo, eles se relacionavam entre eles, entregando amor, em que Jesus entregou por meio da mordomia, do serviço, do cuidar de um do outro, de estar em comunhão. Eles enxergavam uma cultura do reino de Deus que foi implantada por Jesus Cristo, fazendo com que as pessoas se destacassem da cultura e do contexto que viviam, em que as pessoas passariam a praticar uma vida, um estilo de vida em que não eram guiados mais por um coração duro, por um coração ganancioso, um coração egoísta, cobiçoso, mas alguém que estava disposto a se entregar a dar. Eles enxergaram esse estilo de vida naquela comunidade. E a reflexão nossa hoje é para nos encorajar a gente não abandonar esses 3 pilares que fortalecem o chamado para a santificação. Coração puro, boa consciência, teu testemunho de vida e a tua fé andando junto, e entender que a nossa fé não pode ser fingida. Amém? Amém. Então, em cima dessa introdução, eu convido você a fazer a leitura comigo, a me acompanhar no capítulo 4 de 1 Timóteo, e a gente vai refletir ensinos do Senhor Jesus que foram transmitidos de geração em geração, através da doutrina dos apóstolos, que tem desenvolvido a sua igreja. 1 Timóteo capítulo 4, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6, e depois a gente vai continuar do versículo 10 até o 16. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. O Espírito, aqui está falando do Espírito Santo. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque tudo o que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Transmitindo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha só o que diz o versículo 10. Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua juventude, mas se é exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém. Palavra do Senhor Jesus.